Pronto, beleza. Vamos voltar para lá, né? Assim, tem essa parte aqui todinha. Eu preferi escrever na mão, certo? Porque não vou ficar lendo isso aqui não, porque tem muita coisa aqui técnica. Eu preferi escrever logo na mão PDF, porque eu vou direto aos finalmente, né? Vamos aqui, ó. Tá aqui o PDF. Vamos começar aqui. Eu escrevi aqui o plano cartesiano, ó. Vocês estão vendo aí de cor preta, né? Aqui o eixo X e aqui o eixo Y. E eu escrevi aqui de cor azul o gráfico da função, né? No caso aqui é a função que eu chamei de função f. Então vocês notem aí, ó, que eu marquei aqui, ó, o A. E aqui a imagem de A, olhando aqui esse pontilhado aqui, ó, tá indo para o L. E a gente chama isso aqui da seguinte forma. Essa expressão aqui, limite, a gente diz que o limite de f de x, quando x está tendendo a A, é igual a L, quando acontece daqui, ó, no gráfico. Eu pego valores aqui, tanto do lado esquerdo do A, como eu posso aqui também pegar valores do lado direito do A, na medida que eu vou me aproximando desse valor A, por isso que eu botei a setinha aqui em vermelho, ó, a imagem do f de x, que é esse daqui, ó, ele vai subindo aqui para cima, se aproximando desse valor L, que a gente diz que é o limite de f de x quando o x se aproxima de A. Tanto pela esquerda, o x vai se aproximando aqui do A, ó, pela esquerda, aí o f de x vai subindo aqui para se aproximar do L, quanto pela direita. Então, se o x estivesse aqui desse lado, ó, ele ia se aproximando aqui do A pela direita, e a imagem dele aqui em cima ia estar bem por aqui, ó. E ia descendo aqui, ó, até se aproximar do L. Assim, eu estou explicando intuitivamente, já que é a primeira aula. Na próxima aula a gente vai ver uma coisa mais formal, né? Que é a linguagem que a gente usa em cálculo 1, que é usar o epsilon e o delta. Mas por hoje, quero que vocês captem só a ideia mesmo intuitiva. Então, beleza, vou apagar aqui. Notem o seguinte, notem que o F de A é L, né? Por quê? Porque, ó, aqui é o A, então aqui, esse pontinho aqui, ele está relacionado com esse valor aqui, ó. Só que esse valor aqui também é a imagem de F aplicada nesse ponto A. Né? Então, o f de A, né? A imagem da função aplicada nesse ponto A é o L. Ok? E aqui a gente tem duas informações. Então, vamos aqui para frente. Ó, aqui é outro exemplo, né? Vamos lá. Também o plano cartesiano aqui, tá desenhado aqui de preto. A função eu escrevi aqui de azul. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o A aqui e eu estou pegando um valor X. Agora, pense que esse valor X aqui, eu estou pegando ele cada vez menor, até se aproximar desse A. É por isso que eu botei a setinha vermelha. Estou pegando valores do X cada vez menor. Então, o que acontece aqui com a imagem desse X aqui em cima? Ó? A imagem dele aqui vai diminuindo aqui, ó, para se aproximar desse número chamado aqui de L. Então, de novo, o limite de f de x, quando o x está se aproximando do A, é esse valor L.
E tanto faz o x se aproximar do A pela direita, que é o que está acontecendo aqui, ó. Ele está indo aqui pela direita, como se o x estivesse aqui também, pela esquerda, né? Então, aqui, no limite, esse símbolo aqui, ó, x tendendo a A, é pelos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda. Agora, se o x aqui for, se eu for aqui, ó, aumentando o x para se aproximar do A pela esquerda, o que que acontece aqui, ó? Ele vai ter aqui a imagem dele, né, ó, vai ser bem por aqui, o f de x, e aqui ele vai subindo até se aproximar desse valor L. Qual a diferença do exemplo anterior? A diferença do exemplo anterior é o seguinte. Vou apagar aqui. A diferença é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, não existe o f de A. Por que não existe o f de A? Ora, essa bolinha aqui, ó, estão vendo que ela não está pintada. Essa bolinha bem aqui, ó. Ela não está pintada. Isso quer dizer o quê? Que não existe o valor de f de A. Não é nenhum valor. Agora, no exemplo anterior, a bolinha aqui, ó, tá preenchida. Então, isso quer dizer que o f de A é justamente aqui o L. Nos dois casos, o limite é L. Porém, o f de A existe num caso e o f de A não existe no outro. Mas isso aqui não atrapalha o limite. O limite continua o mesmo. Porque o limite está associado, gente, na aproximação. O que, que acontece quando eu estou me aproximando? Né? Independente do valor lá no ponto, exista ou não exista. O limite não está preocupado com o valor no ponto. Pode existir ou não. O limite está preocupado em o que, que acontece com a função na medida que os valores de x vão se aproximando cada vez mais de A. É o comportamento de aproximação. Ok? Vamos pegar aqui outro exemplo. E esse exemplo aqui? Mesma ideia. Eu tenho aqui o valor do A. Estou pegando aqui o valor do x pela esquerda e aumentando. Tem essa setinha vermelha. Até se aproximar do A. O que, que acontece? A imagem aqui, ó, do f de x vai subir até se aproximar do L. Se eu começasse com o x aqui por cima e fosse se aproximando, também ia ser a mesma coisa, só que ele ia descer, né? O f de x ia estar aqui em cima e ia descer para baixo até se aproximar do L. Agora, quem vai ser o f de A aí? Será que ele existe? Vamos lá. O f de A, se você subir aqui, ó, tracejado, como essa bolinha aqui está em branco, o f de A não é igual ao limite, né? No caso aqui o L. Vai ser quem? Só você subir aqui para cima. Como essa bolinha aqui está preenchida, o f de A vai ser justamente esse valor m. Então, temos aqui um terceiro caso, onde o limite continua sendo L, né? Porém, o f de A aqui, ele existe e não é o limite. E, de novo, essa setinha aqui está dizendo que o x está se aproximando do A. Pode ser tanto pela esquerda, tanto pela direita. Né? Isso faz sentido. Por limite existir, na medida que o x se aproxima do A, tem que ser o mesmo, tanto quando ele se aproxima pela esquerda, quanto ele se aproxima pela direita. Ok? Isso é um resultado que a gente também vai provar mais lá na frente. Que o limite para existir tem que satisfazer esses dois lados. Tanto a aproximação pela esquerda tem que dar o valor, e quando se aproxima pela direita também tem que dar o mesmo resultado. Agora tem uma observação aqui que é sobre continuidade, né? Quando é que eu sei que uma função é contínua? Que é aí no capítulo 3, né? Ele fala. Então, vamos lá. Observação, né?
A gente diz que uma função é contínua quando ela satisfaz isso daqui, ó. Quando o limite de f de x, quando x tende a é a própria imagem de A, né? Então, a gente diz que f é contínua em A. Então, vamos ver esses três exemplos anteriores, né? Qual desses aí f é contínua em A? Vamos lá. O primeiro aqui, vamos ver. O limite é igual a L. Só que o L não é o f de A. Por quê? O f de A é esse aqui, ó. É o M. Então, essa função já não é contínua em A. Vamos ver o outro, se é contínuo em A. Essa daqui, o limite é o L. Porém, esse L não é o f de A. Como é que eu sei? É fácil. O f de A nem sequer existe. Como é que ele vai ser o limite? Que L aqui existe. L é um número que está aqui, ó. E o f de A nem sequer existe, já que a bolinha aqui, ó, ela é oca. Okay? Agora vamos para o primeiro exemplo. Agora esse aqui não. Esse aqui dá certinho. Por quê? Porque esse aqui, ó, dá certinho com a definição. O L aqui é justamente o f de A. Então, como limite de f de x, quando x se aproxima de A, pelos dois lados, é justamente o f de a gente diz que essa função é contínua em A, né? Ok? Assim, de um modo bem intuitivo, a função ela contínua em A, contínua em um ponto, quando você consegue desenhar o gráfico dela e não tem quebra, não tem salto, não tem pulo. É como se você botasse a caneta no papel e botasse a ponta da caneta na folha e riscasse. E você não pode, a regra é não tirar a caneta, né, de perto da folha. Então você vai fazer uma linha, ó, sem interrupções, sem salto e também sem buracos ocos, né? Vai ser todos esses círculos pintadinhos. Então, quando tiver algo assim bem bonitinho, ela vai ser contínua em todos os seus pontos, né? E é claro, inclusive, no ar. Ó, aqui, porque aqui deu uma descontinuidade em A, né? Não é contínuo em A. Porque bem aqui, ó, é como se a pessoa levantasse a ponta da caneta, né? Essa aqui uma linha aqui em azul, ó. Jogou bem aqui, ela levantou. Então fez esse buraquinho, deu uma descontinuidade. Ou seja, não é contínuo aqui em A, porque teve aí um salto, né? Caso aí uma interrupção. Aqui no outro, porque não é contínuo aqui em A? Justamente, a pessoa chegou bem aqui, ó, imaginando aqui, intuitivamente. Ela levantou a caneta e pintou aqui em cima. Só que quando ela levanta, já faz uma interrupção aqui, ó, um buraquinho. Então, aqui a gente tem uma descontinuidade, ou seja, não é contínuo em A. Assim, é só uma maneira intuitiva para a gente entender melhor essa ideia. Ok? Vamos aqui para uns exemplos, né? Vamos lá. Não dá para me ver o chat, então se vocês quiserem perguntar, vocês perguntam usando o áudio, viu? Porque eu não consigo ver aí o chat. E no exemplo 1, ó, o exemplo 1, ele está dizendo o seguinte: esboce o gráfico da função, onde a lei de formação dela é isso aqui, né? O f de x é menos x ao quadrado, no caso que o x for menor ou igual do que 2, e o f é igual a 1, no caso onde o x é maior do que 2. Então, primeiro ele pede para esboçar o gráfico, né? Fazer um desenho aí. E depois, utilizando a ideia intuitiva da função contínua, determine os pontos de continuidade. Então, primeiro, x ao quadrado, vamos lembrar o que é, né? Em gráfico.
representa o quê? X ao quadrado representa uma parábola. Essa parábola, o centro dela, no caso aí o vértice, fica bem na origem, certo? Se a gente pegar x igual a zero e elevar ao quadrado dá zero. Então, zero vai no zero. Então, está ali o vértice dela na origem. Agora, note o seguinte. O sinal é negativo na frente aí, ó. Então, menos x ao quadrado quer dizer o quê? Que a parábola está invertida de cabeça para baixo. Então, eu vou fazer aqui o esboço, ó. Tá bem aqui, ó. Então, aqui eu desenhei aqui a parábola de cabeça para baixo, ó. Só que, bem aqui eu marquei uma bolinha azul, bem nessa parte aqui de baixo. E bem nessa outra parte aqui, ó, eu marquei uma seta. Essa seta aqui, ó, que eu marquei em azul, significa que o gráfico continua nessa direção, nesse sentido e sem interrupção. Esse pontinho aqui pintado em azul, eu botei por quê? Porque, ó, o gráfico é uma parábola para x menor ou igual do que 2. Então, quando chegar até 2, eu continuo desenhando a parábola, de 2 para baixo. Passou do 2, eu não faço mais nada, porque já é a outra condição. Então, bem aqui eu parei, ó, no x igual a 2, porque, ó, tem aqui o símbolo de igual. Então, é igual, x igual a 2 ou menor. Da onde é que vem esse menos 4 aqui, ó? Da onde é que eu tirei ele? É só trocar o x por 2. Então, você troca aqui, fica 2 elevado a 2, 4, só que tem um sinal aí negativo. Então, ficou menos 4. Então, tá aqui, ó. E agora? E quando o x for maior do que 2, o que é que a gente faz? Né? A gente usa outra sentença que ele fala. Quando o x for maior do que 2, a imagem do f de x é 1, toda vida, para qualquer x maior do que 2. Então, como isso acontece toda vida, vai dar 1, o que acontece aqui no gráfico? Ó? Se eu pegar qualquer número aqui, o 3 está indo em quem? Vai no 1. O 4 também vai no 1. O 5 também. E assim por diante. Por isso que eu coloquei aqui a setinha, ó. A setinha apontando para o lado direito. Porque significa o quê? Que continua nesse sentido, nessa direção, sem interrupções. Agora, note que bem aqui no 2, a bolinha está vazia. Por que a bolinha aqui está vazia? Bem no 2. Porque, gente, aqui, ó, é maior, é estritamente maior. Então, se é estritamente maior, o x igual a 2 aqui não pode ser 1. E se não pode ser 1, vai ser o quê? Bolinha vazia. Viu? Porque quando x igual a 2, é esse primeiro caso aqui, ó. X for igual a 2, eleva ao quadrado e coloca o menos. Então, quando x for igual a 2, é esse caso aqui de baixo. Então, a primeira parte aí a gente fez foi o quê? Esboçar o gráfico, né? Então, uma parte da questão já está resolvida. Só que ele pede mais coisa, né? Ele pede os pontos de continuidade. Então, tá aqui, ó. Ele pede os pontos de continuidade. Então, vamos lá. É só você usar aquela ideia intuitiva, né? Onde é que tem quebra? Onde é que tem um salto, né? Então, vamos lá. O único canto aqui que tem uma quebra, um salto, é somente em um único número. Justamente aqui no 2. Porque aqui, ó, a gente tem uma quebra aqui. Então, aí, o que acontece? A função é contínua em todos os pontos aqui, exceto nesse 2. Então, como é que fica a resposta? Assim, ó, é contínua em todos os números reais, exceto o 2. Ok? Note que qualquer número que eu pego aqui, ó, digamos aqui o 3, né?
Se eu me aproximo aqui pela esquerda do 3 ou me aproximo pela direita aqui do 3, ó, o limite vai dar 1, que é justamente a imagem do 3. Então, o limite do f de x quando o x tende a 3 é igual ao f de 3. Então, ok, é contínua. E o mesmo vale para cá. Se eu pegar um número aqui, sei lá, menos 1. Se eu aproximo do menos 1 aqui, ó, da direita, ou me aproximo aqui do menos 1 pela esquerda, o resultado vai dar igual à imagem dele, que eu pego aqui, ó. A imagem dele está bem aqui, ó. Então, quando eu me aproximo, que no caso aí já é do limite, o resultado dá justamente a imagem do f de menos 1, então é contínua também. Isso que eu estou fazendo é só para vocês verem que só dá descontinuidade, né? Só é não contínua nesses problemas aqui, de salto, de pulo, né? Ou que tiver um buraco aí que não está pintado. Ok? Isso aqui é um exemplo. Agora vamos para os exemplos que a gente não tem como descobrir o gráfico, né? Esse primeiro aí foi fácil, porque a gente sabe que x ao quadrado representa uma parábola. E aí fica fácil. Agora, e quando a gente não sabe, né? E quando dá uma expressão dessa aí, ó, no item A, essa expressão aqui, ó, eu não sei qual é o gráfico disso aqui. Né? Quando for algo desse tipo aqui. Então, vamos lá. A gente vai calcular o limite desse item A aqui, certo? A gente quer descobrir esse limite aqui. A gente, primeiramente, vai calcular todos os limites hoje de forma intuitiva. Né? Forma intuitiva, por enquanto, sem se aprofundar muito nas partes técnicas, né? Então, como é que fica para calcular o limite aqui do item A? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar o x por 4 nessa expressão aqui. Se não tiver nenhum problema, né, não der divisão por zero, por exemplo, não dá nenhum problema na substituição, a gente calcula e o resultado que der é o valor do limite. Então, vamos lá. Trocando aqui o x por 4 em cima aqui e embaixo. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, eu troquei aqui o x por 4. Então, aqui ficou 4 ao quadrado. E aqui ficou raiz quadrada de 4. Então, aqui em cima, calculando tudo, dá 17. E aqui embaixo, calculando tudo, também dá 17. Né? Porque aqui é só fazer os cálculos, né? Potência e extrair raiz quadrada. E o resultado aqui dá dando 1, que é a resposta. E aí, quando tiver algo desse tipo, não deu nem problema de divisão por zero, nem nada, o resultado é esse e ponto. E aí acabou-se, né? Professor, é só isso o limite? É assim tão fácil, tão simples, né? Não, nem sempre o limite vem assim, de mão beijada, só para você substituir, fazer as continhas e resolver. Quais são os limites que dão problema, né? São aqueles que quando a gente troca o x pelo número que ele está tendendo, e aí dá um problema de divisão por zero. Vamos aqui para o item B. Ó, o item B é esse daqui. Agora, note que se eu trocar o x por zero, aqui, ó, essa divisão, vai dar zero embaixo e zero em cima. E aí dá o chamado problema, né? Não tem divisão por zero. Qual é o artifício que a gente usa nesse caso aí? O artifício que a gente usa nesse caso aí é simplificar a expressão de tal forma que esse x aqui de baixo desapareça. Então, o problema é ele. Se a gente conseguir fazer com que ele suma, desapareça, vai dar certo a substituição por zero. Agora, como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá para a solução. Ó, quando tiver assim,
dando zero, o que a gente faz? Usa aqui, ó, propriedade da divisão de potência de mesma base. O que acontece? Repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, ó, o de cima é 2 e o de baixo aqui é 1. Então, quando a gente subtrai aqui os expoentes, ó, 2 subtraído 1 vai dar 1. Então, eu posso apagar isso aqui. Ó como é que ficou agora. Legal. Ficou legal porque embaixo não tem mais aqui o x. Então, agora eu posso trocar o x por zero sem nenhum problema. E aí a resposta é simplesmente igual a zero. Ok? Então, são esses limites que vocês têm que ter cuidado. Tem que simplificar ele para tirar esse problema aí da jogada. Vamos aqui para o item C. O item C é esse aqui, ó. Então, vamos trocar aqui o x por 1, né? Para ver se está dando algum problema. De cara, aqui, ó, está dando problema. Porque quando eu troco aqui x por 1 aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar zero. E não existe divisão por zero. Então, a gente vai ter que pensar em um artifício para tirar esse camarada aqui da jogada, que é o x menos 1. Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? A ideia é fatorar esse cara aqui de cima e ver se ele tem um fator dessa forma x menos 1. Porque se ele tiver aqui um fator dessa forma x menos 1, eu posso simplificar em cima e embaixo para desaparecer esse problema. Agora, vamos ver se vocês lembram aí, lá do ensino básico, né? Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, quem é esse cara aqui? É o nosso produto notável, né? Aquele famoso produto notável. Vamos aqui para o item C, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. Esse cara aqui todinho é o famoso, ó, produto notável x menos 1 ao quadrado. Não é, ó? X ao quadrado, o primeiro ao quadrado está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui, mais o segundo aqui ao quadrado, então está aqui. Então, de fato, esse cara aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1, é o próprio x menos 1 ao quadrado. Então, para que eu fiz isso? Eu fiz isso agora que é para a gente se livrar desse denominador aqui. Porque se eu trocar o x por 1, vai zerar aqui embaixo e vai dar problema. Então, tem que tirar ele. Então, vamos lá. Como é que eu tiro ele agora? Faz isso aqui, ó. Coloca aqui o parênteses. E note que aqui em cima eu posso botar um 1. E aí cai de novo naquela situação. Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Entendeu? E essas coisas aí que vocês têm que, como posso dizer, precisa vocês lembrar e relembrar essas coisas assim simples, porque é fundamental para o cálculo. Tudo aquela propriedade de potência, as propriedades de raiz, radical, tudo aquilo que vocês viram lá no ensino médio, vai precisar agora, viu? É importante saber daquilo tudo, os produtos notáveis, fórmula de Bhaskara, por exemplo. Essa aqui que eu fiz, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, é esse cara aqui, mas eu poderia provar isso usando Bhaskara também. Eu tirava aqui o delta, né, e conseguia transformar nessa forma aqui também. 2 menos 1 é o próprio 1, né? Então, eu posso apagar esse 2 menos 1 aqui. E agora vem a parte fácil, né? Embaixo aqui não tem mais nenhum problema.
E aí eu posso trocar o x por 1 tranquilo. E a resposta fica sendo 0. Viu? Vamos para o próximo. A letra D é qual? Tá aqui. O limite do cosseno de x. Professor, eu não sei mais nem o que é o cosseno de um ângulo. Porra, é aí que eu acabei de dizer. Tudo aquilo ali do ensino médio vai precisar agora no cálculo. Vocês têm que estar tudo no sangue, né? Todas aquelas coisas do ensino médio. Quem é o cosseno de zero, hein? X está se aproximando do zero. Então, troca o x por zero. Então, aqui o limite vai ser cosseno de zero. Troca x por zero e aqui vem o cosseno de zero. Agora, tem que lembrar, né, o que é o cosseno. Para o ciclo trigonométrico, o eixo x, cosseno, e o eixo y é o seno. Aí tem as regras. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Ok? Então, aqui é o ângulo zero, né? O ângulo zero é bem aqui. Só que dá justamente, ó, no cosseno, vai dar 1, então. Ok? Como é que eu sei que aqui é o ângulo zero? Porque eu já estou imaginando isso aqui, ó. Vou pegar outra cor. A gente tem aqui o ângulo, né? A partezinha aqui que eu vou pintar de azul é o ângulo. Então, aqui é um ponto. Bem aqui, vou pintar de azul. Só que como essa parte aqui pintada de azul é o ângulo, e o ângulo que a gente está vendo aqui é o zero, então quer dizer que esse pontinho azul ele coincide justamente com esse vermelho. E aí é só lembrar da tabela, né? Cosseno de zero é 1. Pronto, então isso aqui já é para... já dá para vocês fazerem os exercícios dessa parte do capítulo. Antes de eu mostrar os exercícios para vocês, eu vou mostrar aqui o método da chave, né? Então, por exemplo, ó, se, por exemplo, vocês verem um limite desse jeito aqui, aqui é x ao cubo, né? Aqui não dá para vocês usar aquela técnica que eu disse, né? Quadrado do primeiro, menos de 2 vezes, não dá. Por quê? Porque aqui já é ao cubo, né? É o expoente elevado a 3, que a gente diz ao cubo. Então, aqui já não cai mesmo aquela situação. E muito menos a fórmula de Bhaskara. Porque a fórmula de Bhaskara é quando aqui o expoente é 2, né? Aqui é 3. Então, qual é a ideia que eu dou para vocês? É usar o método da divisão por chave. O método da divisão por chave, eu vou fazer aqui. Quem não viu no ensino médio, vai ver agora aqui. Ó, vamos lá. Vamos provar que esse cara aqui, ó, deixa eu mudar aqui de cor. Vamos provar que esse cara aqui é igual a esse aqui. De outro jeito, usando o método da divisão por chave. Então, o que a gente faz? A gente pega essa aqui, ó, divisão, e vamos dividir. Dividir esse cara de cima por esse aqui de baixo, por x menos 1. Então, vamos lá, como é que a gente faz, ó? Então, eu vou dividir esse cara aqui por esse aqui. Então, a gente faz o seguinte. A gente começa aqui pensando em um cara aqui que eu coloque aqui de tal forma que quando multiplicar por x, dá x ao quadrado. Então, o primeiro cara que eu coloquei aqui foi o x. Por quê? Porque eu precisava de alguém que quando multiplicasse por x, desse x ao quadrado. Ok, é o x. Então, quando eu multiplico aqui por x, dá x ao quadrado. E quando eu multiplico o x por menos 1, dá o menos x. Agora, notem o seguinte. Aqui, os sinais estão sendo trocados. Ó. Quando eu multiplico x por x, é para ser positivo. Só que aqui eu troquei o sinal. Mas não se assustem, porque é assim mesmo o método da divisão por chave. Você troca o sinal que aparecer. Então, quando eu multipliquei x por x aqui, deu positivo, aí a gente pega e troca o sinal e fica negativo. Por isso que eu escrevi aqui, ó, de cor vermelha.
Então, quando eu multiplico x por menos 1, é para dar menos x. Mas pelo método da divisão, a gente inverte o sinal e fica aqui, ó, positivo. O que a gente faz agora? A gente vai adicionar. Quando eu adiciono x ao quadrado menos x ao quadrado, vai o quê? Cancelar esse com o de baixo. Quando eu adiciono menos 2x mais x, o que acontece? Vai dar o resultado menos x. Então, tá aqui, ó. E esse 1 aqui, o que acontece com ele? Ele desce. Desce aqui para baixo. E agora? Agora a gente vai continuando a divisão. Vamos lá. Esse camarada aqui, ele vem da onde? É o seguinte, ó. Como aqui deu menos x, eu tenho que pensar em alguém aqui que quando eu multiplico por x, dê menos x. Que é justamente esse cara aqui, ó. Então, quem é que eu botei aqui? Botei o menos 1 por causa disso. Agora, tem que inverter o sinal. Menos 1 por x dá menos x. Quando chega bem aqui embaixo, eu inverti o sinal, ó, aqui em vermelho. E menos 1 multiplicado por menos 1 dá mais 1, só que eu inverti o sinal. Então, está aqui em vermelho. Ó. E agora, o que a gente faz? Soma o de cima com o de baixo. Esse aqui cancela com esse e esse aqui cancela com esse. Sobrou quem? O zero. Esse zero aqui tem um nomezinho para ele. É chamado de resto da divisão. Qual é a conclusão? A conclusão é que, pegando aqui o divisor multiplicado pelo dividendo, dá justamente esse cara aqui todinho. X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, o resultado que deu aqui, multiplicado por x menos 1, que está aqui dentro, dá esse camarada. Ou seja, a conclusão é isso aqui, ó. Ah, professor, deu trabalho. Eu gostei mais do jeito que o senhor fez, né? Foi mais fácil. Quadrado do primeiro, 2 vezes tal, tal e tal. Só que é fácil porque é grau 2. Tá aqui, ó. É o grau 2. Agora, se fosse aqui o grau 3, é por isso que a gente precisa desse método aí da chave. Viu? Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, o PDF é esse. Eu vou mostrar aqui os exercícios do livro. Travou aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam alguma coisa que eu disse? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Os exercícios, né? Ó, cada exercício que eu passo para vocês aí eu boto um ponto, né? Quando juntar 10 exercícios, aí eu já fecho a primeira nota e vai ser assim. Bloco de 10 exercícios, cada um vale um ponto. Quando fechar os 10, eu fecho a nota de vocês. Aí, de novo, eu começo mais outros 10 exercícios. Quando fechou os 10, eu fecho a segunda nota de vocês. Viu? É melhor do que eu trabalhar com prova. Deixa eu procurar aqui as questões. Na verdade, eu acho que eu já marquei elas aqui. Ó, pronto. Essa questão aqui, ó. Exercícios 3.1. Vocês vão fazer aqui a primeira questão. Que é para esboçar o gráfico e dizer onde ela é contínua. Né? A única que vai dar trabalho aqui é o item E. Mas o resto aí é conhecido, que x ao quadrado é parábola. Vocês não copiam as perguntas, não. Viu? Vocês colocam a solução. Mas assim, só o número 1, para mim saber que é a primeira questão. E vão logo partindo para a solução. Que o que interessa mesmo é a resposta, os cálculos, a explicação, né? Questão 2. É a mesma ideia que eu fiz agora.
Troca o x pelo número que ele está indicando. Ok? É a segunda questão. Calcular todos esses limites aqui. Todos esses limites aqui, eles são bem bonzinhos de calcular, porque eles não dão problema, né? Não tá dando divisão por zero. E, por último, a questão 4. A questão 4 aí já é para vocês pensar em estratégias de resolver aquele problema de divisão por zero. Então, aqui vai ficar a questão 4 também para vocês fazerem. O item A, B, eu acho que é A, B, C, D. Mas tá aí, são essas 3 questões. São até a F, né? Então, essa questão 4, realmente o limite aí exige mais raciocínio de vocês. Vocês têm dúvida? No momento, não, professor. Tranquilo, professor. Tá tranquilo, tá favorável. Pois é. Então, pronto. Próxima aula a gente vai... Não, próxima aula eu vou resolver alguns desses exercícios. Eu vou bem devagarzinho, que é para vocês entenderem, né? Sem pressa. Próxima aula eu vou fazer alguns desses exercícios e aí dar continuidade aí a ideia de função limite e função contínua. Pois é, gente. Então, por hoje é só aí. Até a próxima. Valeu. Tá certo. Boa noite, professor.